Esse é o nosso encontro geral de novembro, nosso tema é AVC. A gente tem grande alegria em compartilhar com o nosso convidado, é o Renan, enfermeiro da AB Neuro e mais outras tantas atividades. Por favor, fiquem à vontade para escrever no chat. No final, a gente vai ter uns 10 minutinhos de perguntas e respostas e troca de informações também. A gente vai também colocar no chat a lista de presença. Por favor, assinem. Sem a lista de presença, a gente não consegue pontuar se a unidade de vocês assistiu ao encontro, isso pontua, né, tá dentro aí dos nossos acordos, e quero que vocês, por favor, fiquem à vontade, aproveitem bastante. Obrigada. Vou fechar o meu áudio. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco com vocês da nossa experiência, a atuação do enfermeiro dentro da área da neuro, especificamente ali na neuroemergência, pensando ainda mais no próprio AVC. Então, fiquem à vontade, é uma troca de experiências. Então, ao término da discussão, da apresentação, nós teremos aí um período para discussão, para vocês colocarem seu ponto de vista, enfim, dúvidas. Isso é uma das partes mais ricas da discussão, é justamente a troca de experiência entre todos nós. Bom, então, a ideia é que a gente discuta, então, nesses próximos minutos, sobre a escala de Cincinnati. Então, eu dei como título da aula, né, Dominando a Escala de Cincinnati, quando o enfermeiro reconhece o protocolo ANDA. Então, a ideia é a gente compreender a importância da atuação do enfermeiro no reconhecimento do acidente vascular cerebral isquêmico e o impacto que isso tem sobre os pacientes. Bom, esses são os meus conflitos de interesse. Hoje eu sou coordenador de adoção clínica no Departamento de Operações Clínicas dentro da Brain for Care e atualmente presidente da Associação Brasileira de Enfermagem e Neurologia em Neurocirurgia, que é a ABNEU. Bom, pensando para quem gosta do assunto, a Associação Brasileira de Enfermagem, Neurologia e Neurocirurgia é a associação que congrega enfermeiros que possuem afinidade e interesse dentro da área da neuro e as suas sub-áreas. Dentre as áreas da neuro que a enfermagem tem um papel de atuação extremamente importante é o atendimento da doença cerebrovascular. Então, dentro da nossa associação existe um departamento de enfermagem voltado ao AVC, onde se discutem as práticas, os cuidados e as evidências relacionadas a esse perfil de pacientes. Além disso, diversas iniciativas educacionais a ABNeuro traz para os enfermeiros de neuro. Uma delas é o nosso congresso, então aqui eu já faço um convite para o enfermeiro que gosta de neuro, que gosta de AVC, o nosso segundo congresso que acontece em São Paulo, nos dias 26 e 27 de junho de 2026. O tema do nosso congresso é Decifre o Cérebro, Domínio e Cuidado. No dia 25, nós vamos ter os cursos pré-congresso, e inclusive um dos cursos pré-congresso são as escalas de avaliação do AVC, então é um curso hands-on, um curso prático de avaliação de escalas de triagem, avaliações de gravidade, fase aguda do AVC, e avaliação de funcionalidade e resultados no AVC. Então, para quem gosta da temática, vai ser uma oportunidade muito bacana de aprofundar os conhecimentos. Bom, entrando na temática da nossa discussão, então, antes de falar propriamente dito da escala de Cincinnati, a gente vai fazer aqui uma introdução ao assunto, uma contextualização. Então, as doenças cerebrovasculares são hoje um dos principais agravos que trazem limitações funcionais, incapacidades e mortalidade. Então, dentre as doenças cerebrovasculares, a doença isquêmica, o acidente vascular cerebral isquêmico, é a condição mais frequente, chegando aí a quase 90% dos casos, e os AVCs hemorrágicos aí correspondendo ali a mais ou menos 13% desses casos. Dentre as causas isquêmicas, nós temos ali como predomínio, né, mais ou menos 30% de incidência dos AVCs isquêmicos são cardioembólicos, ou seja, problemas de função cardiovascular, principalmente a fibrilação atrial, e os ateroscleróticos, que estão associados aí com a formação de placa de ateroma.
E tem as outras causas menos comuns, como os AVCs lacunares, que são de AVCs de regiões vasos de menor calibre, mais penetrantes do sistema nervoso, e os criptogênicos, que não tem uma causa muito bem estabelecida, além de outras causas relacionadas. Mas o foco não é discutir o AVC, a gente vai falar de uma particularidade que é o reconhecimento, que é a grande parte da cadeia de sobrevida, todo o start do atendimento do AVC começa com o seu reconhecimento, e isso é em 2 níveis, é um nível de reconhecimento da população e o nível de reconhecimento do profissional de saúde. Então é importante entender do que se trata. A definição mais atual da American Stroke Association diz que o acidente vascular cerebral é definido como um episódio agudo de disfunção neurológica que pode ser causada por infarto ou hemorragia em uma região focal do cérebro, muito menos frequentemente da medula espinhal ou da retina. Então, a definição da doença cerebrovascular é essa. A déficit neurológico focal em região cerebral. Um minuto. Estudado sobre um signo. Você gostaria de me falar um signo? Diga o dia para o qual você deseja. Alexa querendo participar da discussão, gente. Bom, então, de uma causa isquêmica ou hemorrágica. Então, particularmente, a resposta isquêmica é quando a perda de função está relacionado à falta ou à interferência do suprimento sanguíneo cerebral, geralmente relacionado à obstrução. Bom, nós sabemos então que essa é uma condição que tem uma alta morbimortalidade. A cada 1 minuto sem perfusão, sem oxigenação, nós perdemos em média ali 1,9 milhões de neurônios. Isso mostra a gravidade da doença em termos de incapacidades que ela pode levar a esses indivíduos. O enfermeiro, geralmente pela configuração dos sistemas de saúde, ele acaba sendo o primeiro profissional que muitas vezes vai ter o contato... não tem mais o negócio? Bota... Ou a proximidade que ele está à beira-leito faz com que ele seja aí a primeira pessoa que pode detectar os sinais de alerta. Então, ele geralmente é a porta de entrada na cadeia tempo-dependente do AVC. E a escala do Cincinnati, propriamente dito, ela é uma escala que ela é sensível, rápida e ideal para avaliar e o acionamento e fazer o acionamento dessa condição, certo? Bom, então a gente está à frente de uma doença, essa é a primeira mensagem importante. A doença cerebrovascular, ela é uma doença tempo-dependente. Então, o reconhecimento precoce é a chave para o tratamento imediato. E o primeiro desafio que a gente tem já é que o reconhecimento pela população é tardio. Então, eles já procuram um serviço de atendimento numa janela de tratamento, uma janela terapêutica muito reduzida. Então, se eu não tiver um processo de trabalho, uma operacionalização, protocolos, fluxo de atendimento que agilize o atendimento, a minha oportunidade de tratamento é menor e muitas vezes eu vou perder. E a gente sabe que um paciente não tratado é, infelizmente, um impacto muito importante em termos socioeconômicos e funcionais. Hoje em dia, inclusive, entendendo a preocupação e a padronização das práticas do atendimento ao AVC, a American Stroke Association, hoje, até a nível mundial, pensando em World Stroke Organization e as próprias políticas públicas do sistema de saúde que nós temos hoje no Brasil, nós tendemos a seguir a mesma normativa de práticas. Então, o atendimento ao AVC, o ideal é que ele seja todo aí guiado por métricas para garantir a chegada ao tratamento, que é o tratamento trombolítico, né, que é a terapia de reperfusão em até 60 minutos da admissão. Entre isso, a avaliação médica nos primeiros 10 minutos, tomografia nos primeiros 25, leitura e interpretação também nos primeiros 45. Então, é correr contra o tempo. Então, nós precisamos entender que um paciente, na suspeita do caso de AVC, ele se torna prioridade do atendimento e o enfermeiro, ele acaba sendo a pessoa que starta toda essa ação e toda essa intervenção a partir da sua avaliação do risco do paciente desenvolver um evento isquêmico. Por que isso é importante? Justamente para garantir que essa normativa de atendimento seja
atendida e, consequentemente, os melhores desfechos entregue aos pacientes, a World Stroke Organization hoje faz a certificação dos centros de AVC, isso a nível mundial. Então, existem critérios para a certificação dos centros de AVC. Eu não trouxe, obviamente, toda a certificação aqui, mas ele diz a importância do acesso a enfermeiros e que as enfermeiras sejam treinadas para avaliar os sinais de AVC, seja a triagem, tanto quanto a avaliação da gravidade. Então, isso é critério de qualidade de atendimento, e, além disso, o atendimento do serviço médico, seja ele pré-hospitalar, né, móvel ou hospitalar fixo, pré-hospitalar fixo, a importância também de usar escalas de triagem, né, como, por exemplo, a regra mnemônica FAST, ou SAMU, que acaba se derivando aí da própria escala de Cincinnati, são escalas que os profissionais devem estar treinados e capacitados para sua aplicação. Nesse contexto, hoje a gente já sabe que enfermeiros de cuidados críticos, de cuidados de emergência, pelo seu perfil de formação profissional, o seu perfil de nível de especialização do conhecimento e até mesmo configuração do perfil de trabalho, eles são essenciais para a implementação de avaliações e intervenções para a implementação de bundles interdisciplinares, pacotes, protocolos e fluxos. Então, nós temos aí uma responsabilidade extremamente importante como enfermeiro e eu fico muito feliz, né? Nós temos a autonomia, inclusive, para essas ações direcionadas. Aqui eu trago um editorial do Journal Neuroscience Nurse, que é onde eles trazem lá a métrica, né? O título do editorial era "Enfermeiros não precisam de ordem para acessar, planejar, implementar e avaliar cuidados de enfermagem". Então, a avaliação clínica está no escopo de prática do enfermeiro. Então, aqui o professor Dal Walson, que é o editor-chefe, uma grande referência em enfermagem e neuro, junto com a Molly Motnet, que é outra enfermeira muito destacada na área de práticas de enfermagem, eles trazem essa reflexão, que o enfermeiro ele tem um escopo de prática autônomo da sua área do conhecimento, a enfermagem é uma ciência, é um corpo de conhecimento, que o enfermeiro é habilitado para avaliar, sim, os pacientes do ponto de vista da assistência de enfermagem. Além disso, é importante entender que nós temos um modelo triparte de prática de enfermagem, porque as práticas de enfermagem elas são de forma autônoma do ponto de vista de cuidados e necessidades de enfermagem que o paciente possa apresentar, e aqui inclui a prevenção de lesão, de complicações, então o enfermeiro avaliar riscos dos seus pacientes. Além disso, existe o padrão de cuidados interprofissionais, onde o enfermeiro atua em conjunto com outros membros da equipe multiprofissional, onde há um intercâmbio de conhecimento, de saberes. Então, existe um escopo de prática dentro desse cuidado interprofissional, e ainda existem os padrões de cuidados de enfermagem que são estabelecidos por programas de saúde ou por protocolos, que aqui, por si só, a gente inclui ali a autonomia do enfermeiro para startar protocolos de atendimento, como, por exemplo, do AVC. Então, nesse sentido, dentro da esfera do atendimento ao AVC e das diferentes ações, nós temos a avaliação neurológica e a incorporação de escalas para isso. Dentro da aplicação de escalas de avaliação neurológica, a gente entende que o enfermeiro observa, reconhece e age sobre manifestações clínicas, ele correlaciona os dados clínicos e tecnológicos para entender o que se passa com o seu paciente e garante aí a continuidade do cuidado, e as escalas são especiais ferramentas para nos permitir garantir, então, essa comunicação de forma assertiva e contínua entre os profissionais. Então, a gente vai entender que usar escalas, elas são úteis para mensurar a disfunção neurológica dos pacientes que sofrem insulto cerebral. E isso, então, padroniza como nós conversamos, identifica a gravidade da lesão, avalia o momento e a evolução do paciente, e, inclusive, esses scores nos permitem predizer os prognósticos desses pacientes. Especificamente no AVC, por que nós usamos sistemas e scores de pontuação? Primeiro, para avaliar o impacto das intervenções terapêuticas, no caso aqui das terapias de reperfusão, avaliar a precisão diagnóstica, determinar as vias clínicas de tratamento, medição da gravidade,
comunicação na transição dos cuidados e a previsão e a avaliação do prognóstico clínico desses pacientes. E aí, quando a gente fala de escalas, existem diversas escalas que podem ser utilizadas para diferentes finalidades, sejam elas para lesão cerebral ou mais especificamente de avaliação no AVC. E aí, quando a gente se pergunta sobre qual a escala a gente vai usar, existem várias propriedades que podem nos ajudar a identificar qual que é a melhor ferramenta. Então, é muito comum, quando se fala dessas escalas, vocês ouvirem a informação, a escala tem uma boa sensibilidade, tem uma boa especificidade. O que significa isso? A sensibilidade é o que a gente entende como a taxa de verdadeiros positivos, ou seja, mede a proporção de verdadeiros positivos que são corretamente identificados. Refere-se à capacidade do teste em mostrar ao indivíduo que de fato tem a doença. Então, um teste altamente sensível significa que há poucos resultados falsos negativos, portanto, menos casos de perder as doenças. Então, pensando numa escala de AVC, ela tem que ter uma boa sensibilidade, um valor de sensibilidade alto. A especificidade, por sua vez, ela é uma taxa de verdadeiros negativos. Ela mede a proporção dos negativos reais que são identificados, ou seja, a porcentagem dos saudáveis que são corretamente identificadas como não tendo essa condição. Então, a especificidade evita os falsos positivos. Então, essas propriedades são importantes, ter boa sensibilidade e boa especificidade, pensando nas escalas de triagem de AVC. Quando a gente fala de escalas de avaliação de AVC, nós temos aí 4 principais grupos de ferramentas, que nós não vamos aprofundar em todas elas, aliás, nós vamos aprofundar em única, exclusivamente, que é uma das escalas utilizadas para triagem pré-hospitalar ou triagem de AVC nos serviços de saúde. Então, as escalas de atendimento, elas são definidas como escalas pré-hospitalares, mas elas são escalas que podem ser aplicadas dentro do serviço hospitalar, onde o objetivo delas aqui é triagem para o risco de AVC. Elas não são escalas que diagnosticam AVC. E existem várias escalas, como a Cincinnati, a escala LAPS, a escala RACE, a Reuser, enfim. Existem escalas de avaliação na fase aguda, como a escala de Glasgow, a escala do NIH, a escala do ICH nos pacientes com AVC hemorrágico. Depois da fase aguda, o impacto que o AVC teve sobre o paciente. Existem as escalas de funcionalidade, como a escala de Berg ou a escala modificada de Rankin, e as escalas de resultados, ou seja, de outcomes, ou seja, do meu tratamento que eu fiz ao paciente, o quão efetivo eu sou, né? Ou seja, qual eu entrego esse paciente para a sociedade. Eu tenho o índice de Bartel e a Glasgow Outcome Scales. Então, a gente vai se aprofundar hoje nas escalas de atendimento pré-hospitalar ou escalas de triagem de AVC, que são as escalas que são usadas para o diagnóstico da probabilidade que os sinais e sintomas estejam relacionados ao ataque sistêmico transitório ou AVC. Então, o foco dela aqui não é dizer se é ou não, se é AVC ou se não é. A escala aqui é, essas escalas têm o objetivo de dizer, olha, existe um risco de AVC, algo específico deve ser feito, ou seja, startar o protocolo de atendimento para confirmação ou exclusão no diagnóstico. Então, elas foram feitas pensando principalmente para o ambiente pré-hospitalar, inclusive elas são escalas derivadas do sistema americano de saúde, onde a gente tem um serviço de atendimento pré-hospitalar por profissionais socorristas, inclusive, né? E são escalas, então, que precisam ser de fácil aplicação, porque, de fato, não são profissionais que têm uma formação extensa a nível de graduação, como médicos, enfermeiros e outros profissionais de nível superior. Dentre as escalas, então, como eu falei para vocês, existe a LAPS, a Cincinnati, a FAST, a Reuser, a RACE, e aí todas essas escalas, elas têm boas propriedades psicométricas. Então, se a gente for olhar, a escala eu vou usar para utilizar. Se eu usar Cincinnati, se eu usar LAPS, se eu usar FAST, se eu usar RACE, Reuser, no fim das contas, são escalas que são apropriadas e são indicadas para avaliação. Cabe ao serviço definir, e geralmente os protocolos hoje no sistema brasileiro de atendimento pré-hospitalar, a escala mais utilizada é, aliás, o sistema hospitalar e pré-hospitalar. A Cincinnati é a mais utilizada, seguido muito da LAPS. A LAPS é uma escala bacana porque ela traz alguns pontos que são importantes para pensar no risco do AVC, como alteração ou não de glicemia. Ela traz alguns pontos que podem causar os fatores confundidores, como a presença ou não de crises convulsivas, alguns pontos interessantes, mas essas características não a faz superior que nenhuma, então ainda não há superioridade sobre as escalas que são aplicadas para o atendimento de triagem de AVC.
Então, a Cincinnati é uma escala rápida, eu posso aplicar em até 60 segundos ou menos. Isso tem um pouco de variação nos trabalhos, em termos de duração para aplicação da escala, mas o fato ela é uma escala rápida. Ela pode ser aplicada desde a porta do hospital, ou seja, na triagem do acolhimento, ou à beira-leito, e não esqueçam que, apesar do nosso público aqui deve ser a grande maioria, né, os enfermeiros emergencistas, né, estão na porta de atendimento, existem os AVCs intra-hospitalares, os pacientes que sofrem AVCs nas nossas enfermarias, nas nossas UTIs, nos nossos serviços diagnósticos, e inclusive esses são AVCs que são mais graves, então qualquer profissional da saúde precisa estar habilitado para aplicar e reconhecer um AVC. Por quê? Isso vai melhorar o risco de AVC, na verdade, né? Porque melhora a fluidez do protocolo, do código AVC, e principalmente, uma vez que essa escala é aplicada, ela geralmente vai startar prioridades no atendimento, como geralmente a startar o protocolo, que vai dar aí prioridade vermelha, tomografia de crânio imediata, ativação do neurologista, as ações para o reconhecimento e a confirmação diagnóstica do AVC com maior brevidade possível. Então, como a gente já sabe, né, a Cincinnati, ela identifica 3 grandes características, que é a paralisia facial, o desvio do braço e a fala normal. 80% dos pacientes com AVC vão apresentar um ou mais desses sintomas, né? No entanto, ela também apresenta limitações para outros déficits que podem ocorrer isoladamente. Mas quando a gente fala de escala, não existe uma escala perfeita, por isso existem várias. Então é muito importante que a gente entenda qual que é a escala e qual que é a limitação, porque eu entendendo a limitação, eu amplio o meu olhar para além da escala na exceção, porque a gente está falando de uma escala que ela é amplamente utilizada, ela é amplamente difundida e muito sensível para reconhecer o risco do AVC. Então, por exemplo, ela não identifica os AVCs da circulação posterior, que é uma incidência extremamente rara quando a gente pensa com as outras doenças, casos de AVC, né? Então, aqui são os sinais clínicos clássicos, a gente vai falar com mais detalhes. E aí um ponto importante também é correlacionar a escala com a questão anatômica. Eu tenho que entender o que eu estou avaliando, o que eu estou dizendo, que essa escala está me mostrando. Fazer por fazer não faz sentido. Então, o que a gente sabe? A circulação cerebral, ela vem de 2 sistemas, um sistema anterior e um sistema posterior. O sistema anterior vem o quê? Das artérias carótidas, a carótida interna, né? A cerebral anterior, a cerebral média, e aí depois eu tenho lá a circulação posterior, que vem das artérias vertebrais, e das artérias vertebrais ela forma a basilar, e aí vai para a circulação posterior. 90%, eu diria até mais, dos AVCs, eles vão acometer a circulação anterior. Por isso os sinais são muito clássicos, mas eles não são sinais únicos. Por quê? Os sintomas do AVC dependem do vaso sanguíneo que é acometido. Se a gente for olhar aqui a proporção do território cerebral e por qual vaso ele é perfundido, a gente vê que metade do hemisfério cerebral, praticamente, ele é perfundido pela artéria cerebral média. Então, isso faz com que 90% das pessoas tenham o mesmo sintoma. Mas entendam que eu posso ter problemas da circulação posterior, que é extremamente raro, porque aí seriam sintomas de alteração de tronco encefálico, alteração, por exemplo, de deglutição, enfim, cealorreia, porque dificulta a deglutição, acumula saliva, enfim, alteração do equilíbrio, pensando em cerebelo. Então, são sintomas muito menos comuns. E aí, a escala de Cincinnati, ela foi desenvolvida pensando nas isquemias, nas lesões de hemisférios cerebrais da circulação anterior, pensando principalmente na artéria cerebral média, que é o principal vaso que perfunde a grande maioria do hemisfério cerebral. Depois, outro ponto importante que a gente tem que entender é que os hemisférios cerebrais, a gente tem o que lá no córtex, né, no hemisfério, seja ele temporal, né, frontal, os temporais, parietais, né? Pensando aqui na região frontal, o córtex, né, e a região parietal, a gente tem o quê? O córtex motor e o córtex sensitivo. Aqui nós temos uma representação que é o homúnculo, né? Eu costumo dizer que a gente tem um homenzinho que mora de ponta cabeça dentro da nossa cabeça. E aí eu tenho aqui um desenho desse homenzinho e ele é um homenzinho meio dismórfico, né? Ou seja, ele não tem um padrão como o nosso de relação entre as estruturas. Ele tem estruturas que são maiores e menores nessa representação. Isso nada mais é que o poder de controle cerebral sobre essas estruturas. Se a gente for olhar, a gente vê que mão, face, língua são estruturas que são maiores no homúnculo, porque eu tenho uma grande quantidade de fibras neuronais que controlam essas regiões.
Logo, se essa é uma região que a artéria cerebral média perfunde, que é afetada, os sintomas mais predominantemente vão ser de musculatura bulbar, né, língua, enfim, garganta, membros superiores, principalmente mão. Então, isso explica os sintomas mais comuns do AVC. E aí tem outro ponto importante a gente lembrar, que a nível de córtex, né, motor, e também o sensitivo, pensando em parestesia dessas mesmas regiões, formigamento, né, eles vão vir aqui do córtex para a região de encefálica, que é onde tem corpo caloso, e aí eles vão, a nível do tronco, eles trocam de lado, eles decurvam. E aí, por isso, os sintomas vão ser sempre contralaterais. Então, a escala de Cincinnati ela é muito sensível para os sintomas de lesão de córtex motor, córtex sensitivo, que é a área da rede cerebral média, que é o vaso cerebral que mais perfunde a maior parte do tecido cerebral. Mas os sintomas podem ser outros. Então, por isso tem que ter a atenção que, às vezes, um outro sintoma também pode ser AVC, mas a grande maioria vai se apresentar com os mesmos sintomas. No entanto, que a escala de avaliação da gravidade do AVC, que é o NIH, ela é focada, né, nos sinais e sintomas de estrangulação anterior, e o próprio Cincinnati foi derivado do NIH, pegando as principais características de alteração de córtex motor de território cerebral médio. E aí, hoje, o que se tem tentado trazer, e para a gente, quando aplica Cincinnati, a gente não quer saber se é um grande AVC ou se é um AVC menor, mas existe hoje uma ideia de reconhecer o quanto antes que é um grande vaso obstruído. E aí, quem são os grandes vasos? A carótida, a cerebral média, cerebral anterior, enfim, né? E aí a ideia é que, geralmente, reconhecer esses vasos é importante porque são pacientes que se beneficiam quanto antes, talvez, de terapias de reperfusão mecânica, porque são trombos difíceis de dissolver. Ainda assim, o tratamento padrão ouro, hoje na literatura, evidência 1A, para a grande maioria dos pacientes, vai ser a trombólise endovenosa, porque não é todo mundo que tem, geralmente, obstrução de grande vaso. Geralmente, aí 30% dos casos. Aí eu tenho a segunda questão, que é a disponibilidade de centros específicos para tratamento hemodinâmico. Então, o nosso papel é startar o atendimento para reconhecer o AVC a tempo de 4 horas e meia, que é a grande maioria da população, para receber o tratamento da terapia de reperfusão, que é a trombólise endovenosa. Em casos específicos que eu tiver neuroimagem avançada, talvez se pensar em 6 horas, e em alguns casos ainda mais tempo a partir de identificação com essa neuroimagem, que é o que salvar, né? Então, hoje começa a se pensar o quanto a Cincinnati ela é sensível e específica também para reconhecer oclusões de grandes vasos. Por quê? Como eu falei para vocês, quem tem grande vaso tem que ir para a hemodinâmica o quanto antes, e isso ajudaria a triar esses pacientes para um centro especializado. Mas, de novo, independente de que vai se receber a trombectomia mecânica, a terapia de resgate até a trombectomia se estabelecer, ou seja, fazer a trombólise endovenosa, não foi um tratamento inferior até que a mecânica seja feita. Então, a princípio, todos recebem trombólise endovenosa a despeito da indicação da trombectomia mecânica, a menos que contraindicado, de fato, de receber. Então, voltando para Cincinnati, entendendo o que ela avalia, por que é importante usar e o que ela pode nos mostrar, o que eu vou avaliar? Primeira coisa é a face do indivíduo. Eu vou pedir para o paciente sorrir e mostrar os dentes, e eu vou observar se um lado oposto está caído ou parece assimétrico quando comparado com o outro. E aí isso mostra a paralisia facial daquele lado, né, que ele está relacionado ao quê? A inervação contralateral. Então, se eu tenho uma lesão à direita, eu vou ter paralisia do hemisfério esquerdo, e a hora que eu sorrir, como o meu lado esquerdo está paralisado, eu vou ter um desvio todo do meu sorriso para lá, então eu vou ter uma simetria para o lado contralateral. Então, a paralisia facial é o primeiro sinal clínico que eu avalio pelo Cincinnati. A outra é a fraqueza dos braços. Então, eu vou pedir para a pessoa levantar ambos os braços e, com as palmas das mãos voltadas para cima, eu vou pedir para elas mantê-los por 10 segundos. E aí a gente vai observar se o braço vai cair. Certo? E aí, obviamente, AVC, gente, lesão cerebrovascular, a gente está falando de lesão unilateral. Ninguém sofre um AVC dos dois lados ao mesmo tempo. Então, são lesões unilaterais e súbitas. Isso já na própria história, quando você vai triar um paciente, você já consegue pensar ou não em doença cerebrovascular. E se os dois braços, por exemplo,
cai, é uma chance muito diminuída de ser uma lesão cerebrovascular, porque a tendência é que um lado altere, porque a gente está falando de um indivíduo que tem aí, de fato, um problema unilateral súbito, que deve ser o AVC. E a mesma coisa, a gente lembrar lá do córtex motor, eu tenho lá a fibra responsável pelos membros superiores no meu hemisfério cerebral, que vai decussar na pirâmide, e isso vai ser contralateral. E eu vou pedir para o paciente, então, falar uma frase, e aqui a gente vê um exemplo, né, de diversas, porque aí a gente tem a adaptação cultural das escalas. Então, aqui uma frase generalista, aqui, por exemplo, né, foi repetir lá, o cachorro velho não aprende truque novo, enfim, e aí você vai ver que o paciente tem uma fala enrolada, uma fala empastada, e aí eu posso ter até problemas mais graves, porque ele pode não conseguir falar também, na verdade. Porque eu posso ter a disartria, que é a dificuldade para articular as palavras, ou eu posso ter a afasia, que eu posso ter uma capacidade para expressar ou até mesmo para compreender o que está falando. E aí isso vai depender da lesão do meu paciente. Geralmente, indivíduos destros, a maioria deles, quase que 100% deles, tem o hemisfério cerebral dominante para fala ou o hemisfério cerebral esquerdo. Então, indivíduos destros que têm lesão cerebral esquerda, a tendência é que eles tenham afasia. E aí, dependendo da região que afetar, ele pode não conseguir entender o que você está pedindo para ele fazer, então ele não vai obedecer o seu comando, ou ele pode não conseguir se expressar. E aí você vai pedir para ele falar, ele não vai entender que você está pedindo para ele falar nada, que isso é a afasia. A disartria é a capacidade de articular a palavra, então ele vai falar todo enrolado. Geralmente o disártrico, ele fala toda a palavra, fala toda a frase do jeito dele. O paciente afásico, ele não consegue falar, ele não tem fluência verbal para conseguir falar. E não se confundam, porque dislalia é um problema que está associado à linguagem, capacidade de trocar lá o R pelo L, que é o cebolinha, né? O cebolinha, né, ele é dislálico. Então, a dislalia não é um sintoma comum do AVC. Quando a gente fala de AVC, eu estou falando de disartria ou afasia, tá? Aqui é um vídeo para vocês verem o quão rápido é e fácil aplicar a escala de Cincinnati. Bom, a escala de Cincinnati, ela foi validada em português, então ela foi traduzida, foi aplicada, e aí na versão brasileira, o que a gente chama atenção, a escala não muda, é a mesma coisa, independente do país, mas aqui talvez, aqui a frase, né, que foi utilizada foi: o Brasil é o país do futebol. Lembrar que, então, a questão dos braços, né, o paciente, então, fecha os olhos, estende ambos os braços para cima, e a gente vai contar por 10 segundos. Então, é muito importante se atentar aos pormenores da escala, né? Então, se ambos os braços se movem de maneira similar, ou ambos os braços não se movem, a gente vai entender que isso não é um déficit neurológico unilateral focal, que poderia ser o AVC. Certo? Agora, se um dos braços, né, não se move, ou um dos braços ele tem queda quando comparado com o outro, ou seja, uma resposta focal unilateral, a gente vai entender que é presente. A fala, que quando as palavras são pronunciadas de forma correta, inteligíveis, sem dificuldades de pronúncia, está ok. E se o paciente ele fala de forma que a pronúncia não é nítida, não é compreensível, até mesmo não consegue falar, isso traz como positiva o déficit focal de linguagem para disartria ou para afasia, e o próprio desvio facial, como a gente vai ver. A presença de um sinal alterado no Cincinnati tem uma probabilidade de 72% de ser um AVC.
E se o paciente pontua nos 3 parâmetros, isso se leva para 85% até 95%, na verdade. Estou incompleta aqui essa minha frase. Então é importante entender que ela é uma escala sensível, sim, para a triagem do risco de AVC. Cincinnati não diagnostica AVC. O objetivo aqui é a gente suspeitar de quem deve ser suspeitado e iniciar a investigação o mais rápido possível. Quais são as limitações da escala de Cincinnati? Ela tem um escopo limitado, como eu falei para vocês. Ela só foca em 3 sintomas principais do AVC, que são ali da circulação anterior, principalmente em território cerebral média, mas eu posso ter outros sintomas que podem estar associados ao AVC e que ela não pode pegar. Eu posso ter tanto falsos positivos ou falsos negativos, porque existem condições que mimetizam um AVC, ou seja, que parece ser e não é. Então, eu tenho a paralisia de Bell, eu tenho paralisia de Todd, que é o paciente que fica no estado pós-ictal, pós a crise convulsiva, que se assemelha a um AVC. Eu posso ter a enxaqueca, eu posso ter várias condições que podem parecer ser um AVC e não é, tá? E tudo bem, né? A escala também ter seus falsos positivos e falsos negativos. E, inclusive, alguns trabalhos mostram que se você tromboliza quem não é AVC isquêmico, a chance de complicação é muito baixa. Claro que isso não é um AVC hemorrágico, né? Porque o grande objetivo, inclusive, da triagem do atendimento de AVC é excluir principalmente a hemorragia, porque o tratamento é completamente diferente. E se eu administrar trombolítico em quem tem sangramento, eu estou dando a sentença de morte, né, praticamente. E lembrando que ela não é uma escala diagnóstica, ela é uma escala de triagem. Então, ela vai startar ações a partir da sua positivação. Bom, quais são as pegadinhas do Cincinnati? Às vezes as pessoas confiam assim na fala, tá falando tudo bem, então não é AVC. Não se apegue nisso, porque eu posso ter pacientes que podem estar sofrendo AVC que não têm alterações de linguagem. Então, a fala ok não quer dizer que um AVC não possa estar acontecendo. Ou, as pessoas não lembram de testar o braço. Testei lá a fala tá alterada, tá, tudo bem, isso foi sensível para startar o protocolo. Mas eu posso estar subestimando a gravidade desse paciente de fato ser um AVC. Ou simplesmente não achei que a fala está normal, achei que não é, não lembro dos braços, né? Porque os sintomas motores são mais comuns de ser observados. Não documentar a última vez que o paciente foi visto bem. Isso é um ponto muito importante, porque no minuto 0 que eu abro o protocolo de AVC, porque o Cincinnati é positivo, se isso for um AVC, a próxima informação mais relevante que eu tenho que saber é a última vez que o paciente foi visto bem. Então, se eu não investigo isso, se eu não sei isso precocemente, lá na frente eu vou estar atrás da informação, talvez é a hora que você já não está mais com família de paciente próximo, o paciente tem um déficit de linguagem importante, e isso limita você de prosseguir com a determinação do tempo da última vez que o paciente foi visto bem. Ou outro problema, as pessoas fazem até a escala de Cincinnati, mas elas pensam assim, o paciente está estável, então tudo bem, já eu abro o protocolo. Calma, não vamos correr. Ele está estável. Ele está estável, mas o cérebro dele está morrendo. Mais de quase 2 mil milhões de neurônios por minuto, e ele vai ter aí incapacidades, porque pode ser um AVC e eu não vou iniciar o tratamento precoce. Quanto mais tarde é a trombólise, gente, do AVC, menos efetiva ela é. Então, nós estamos literalmente correndo contra o tempo. E não repetir a escala durante a evolução, né? Então, os pacientes eles podem chegar a princípio negativo e pensando em ataque isquêmico transitório, porque muitos pacientes, às vezes, ele tem um sintoma na casa dele, quando ele chega para o serviço de atendimento, ele já chega normal, só que em horas ele pode ter de novo o sintoma, porque, por exemplo, pode ser um ataque isquêmico transitório. Né? Então, admitir um paciente com sintomas que aparentemente sugeririam ser AVC, mas eu cheguei na emergência, eu tenho ali um paciente que o Cincinnati a princípio deu negativo, mas pela história clínica e fatores de risco, existe escala para isso, que é o ABCD2, que eu poderia pensar numa avaliação secundária, no sentido de, tem risco de um AIT, esse paciente talvez possa evoluir para um AVC nas próximas horas, né? Claro que isso não é o papel da triagem, mas quando a gente fala de uma equipe multiprofissional, está todo mundo conversando entre si, eu tenho que pensar nisso. Eu posso pensar que lá na frente eu posso positivar essa escala, porque ele chegou sem sintoma, porque a princípio era o AIT, que em poucas horas virou um AVC. Né? Bom, então, quais são as ações que geralmente vai se startar, né? Basicamente é o protocolo de AVC, eu não vou discutir o protocolo de AVC com vocês aqui, não é o objetivo, mas algumas ações, até mesmo indiretas do protocolo, elas vão acontecer, mas é importante, Cincinnati positivou, é abrir protocolo AVC,
A glicemia vai ser um ponto importante, porque a hipoglicemia mimetiza um AVC, então fazer uma glicemia capilar, o acesso venoso como atendimento emergencial. A tomografia de crânio que é feita num paciente com uma suspeita de AVC é uma tomo simples, sem contraste, sempre, né? Só que a gente sabe que se eu tiver recursos de neuroimagem avançado que vão exigir contraste, é sempre bom ter, né? Eu não preciso de um exame contrastado para dizer que é um AVC, porque a tomografia no AVC é um diagnóstico por exclusão, praticamente. Você quer principalmente excluir hemorragia ou outras causas, ou ver sinais precoces de isquemia, mas muitas vezes, se eu procurar um atendimento com um AVC extremamente agudo, em pouquíssimos períodos de tempo, pode ser que a tomo seja normal, inclusive, né? Então, a tomografia o quanto antes, uma boa comunicação com a equipe. Então, a hora que você faz uma paciente, que você admite um paciente na triagem, ou na unidade, você avalia um paciente, você suspeita de um AVC, faz um Cincinnati, dá positivo, você tem que saber comunicar isso de forma apropriada. Então, usar uma linguagem correta, uma forma de comunicar de forma que desperte a resposta necessária, como uma ferramenta SBAR de comunicação, para você, de fato, trazer o que precisa ser entendido, documentar a última vez que o paciente foi visto bem, né? Last knew well, né? Última vez visto bem, sinais vitais e avaliação neurológica recorrente, e prontidão para trombólise ou trombectomia. Ou seja, não é porque você deu Cincinnati positivo que você vai abrir a sua caixa de AVC, vai abrir seu trombolítico. Não é isso. Mas esteja com a prontidão para. Já saiba onde estão as coisas, o que vai precisar, porque de fato pode se confirmar e, de novo, cada minuto conta. Certo? Eu quis pegar alguns trabalhos um pouquinho mais recentes sobre a utilização do Cincinnati. Esse aqui quis, por exemplo, avaliar o impacto de usar o Cincinnati, né, pensando até no score mais alto, aqui está desviar, né, mas seria para referenciar os pacientes com suspeita de lesão de grandes vasos para um centro de AVC avançado, né? Então, analisou dados retrospectivos de 6 meses de implementação e depois 6 meses pós do protocolo de AVC, com a inclusão da Cincinnati em Atlanta, onde eles pegaram aí como critério os pacientes com Cincinnati de 3 e com menos de 24 horas de visto bem pela última vez, e aí o que a gente viu que ela foi uma ferramenta que ajudou muito aí para a triagem desses pacientes, para encaminhar, inclusive o encaminhamento direto para os centros de AVC, os Comprehensive Stroke Centers, sem impactar no atraso da trombólise, mostrando então que é uma ferramenta que de fato pode nos ajudar. Esse outro trabalho teve como objetivo trazer ali a avaliação, uma meta-análise, na verdade. Ele pegou aí 11 trabalhos de atendimento ao AVC, e com quase 7 mil pacientes, tentou avaliar as propriedades da escala, o desempenho dela. Então, viu uma boa sensibilidade, uma especificidade aceitável, né? Então, ela de fato pode gerar falso positivo, mas isso é aceitável, porque quando eu falo de uma escala de triagem rápida, de fato é uma escala que vai ser mais objetiva, uma avaliação que é rápida, o que faz com que eu não possa explorar tantos aspectos assim. E lembre-se, né, se eu trombolizar, por exemplo, uma paralisia de Todd, uma paralisia de Bell, enfim, um paciente que teve enxaqueca, a chance dele ter uma transformação hemorrágica e complicar, ela é mínima, né? E lembrando que o Cincinnati ele não vai dizer se é AVC ou não, ele só vai startar o protocolo. Então, não é um grande problema dar um positivo em quem não é, né? Quem aplica? A gente vê tanto entre médicos e não médicos o comportamento até um pouco parecido, né? Ou seja, ela é semelhante, então mostrando que o enfermeiro e profissionais de atendimento pré-hospitalar são profissionais que podem tranquilamente usar essas ferramentas, né? Então mostrou que ele é rápido. Aqui nessa meta-análise chegou como resultado em até 1 minuto e meio, tempo desprendido entre os profissionais para fazer a escala, usa útil tanto nos pré-hospitalar quanto na triagem hospitalar. O Cincinnati negativo reduz fortemente a chance de fato de ser um AVC, principalmente nos estudos prospectivos, e a implementação rotineira melhora o tempo porta-imagem e porta-agulha desses pacientes. Então, na prática, ela é efetiva, ela é acessível para o reconhecimento precoce do AVC. Seu uso sistemático pelo enfermeiro é fundamental para acelerar os fluxos e reduzir atrasos e ampliar oportunidades de atendimento. Como mensagens para casa, então, tempo é cérebro, o enfermeiro é quem pode definir a hora que essa corrida começa, né? A escala de Cincinnati é simples, prática e poderosa para a triagem do atendimento do AVC e startar as ações necessárias. Dominar a aplicação,
pela prática de enfermagem, é a mesma coisa de trazer protagonismo para o enfermeiro no atendimento de uma doença que é tempo dependente. Então, basicamente, era essa a mensagem que eu queria trazer. Para quem é aqui de São Paulo, a semana que vem acontece o Latin America Stroke Summer School, é uma iniciativa da Sociedade Europeia de AVC, em parceria com a WSO, é um curso de AVC com referências internacionais, é a primeira vez na América Latina que esse curso acontece, e para os enfermeiros sócios da Abeneuro, nós temos uma parceria com a WSO e eles têm 50% de desconto. Então, se você é enfermeiro que gosta de AVC, vão ter 2 salas específicas, aliás, vai ter uma sala específica de enfermagem em 2 dias do curso, os demais dias são as aulas junto com os médicos, um dia focado para a enfermagem na fase aguda, basicamente atendimento emergencial, e outro dia na fase subaguda, mas ainda toda a programação completa do curso, então quem tem interesse e é sócio Abeneuro tem condições muito vantajosas para participar de um curso diferenciado. Então, quem se interessar pode acessar o site da WSO, pode seguir a Abeneuro no Instagram, abeneuro.oficial, lá vocês vão ter mais informações, ou o próprio site da Abeneuro, que é abeneuro.org.br. Basicamente era isso que eu tinha para compartilhar, e muito obrigado aí pela atenção de vocês. Renan, muitíssimo obrigado. Aprendi bastante, inclusive sobre a escala de Cincinnati, que é um dos nossos indicadores quando a gente está trabalhando com as unidades. O nosso intuito mesmo é reconhecer rapidamente para a gente dar aí a primeira assistência para esse paciente ir para a tomografia ou para outro serviço já com essa assistência, né? Então, reconhecer aí é o grande segredo. A gente tem algumas perguntas e você fez a gestão do tempo perfeitamente, porque dá os 10 minutinhos aí. O Marcos Firmino perguntou, no caso das UPAs, que não tem tomografia, devemos conduzir como possível o AVC hemorrágico e fazer o protocolo mais conservador? Quais medicações e medidas indicadas? Bom, clinicamente, a gente não consegue diferenciar um AVC isquêmico de um AVC hemorrágico. Isso é impossível, somente com exame de imagem. Existem alguns sintomas que é mais comum. Por exemplo, crise convulsiva não é comum no AVC isquêmico. Ele é muito mais comum no AVC hemorrágico por causa da irritação cortical pelo sangue em contato com os neurônios. Entretanto, apesar de não ser um sintoma comum no AVC isquêmico, crise convulsiva pela primeira vez no adulto pode ser um AVC isquêmico, né? Então, assim, clinicamente é difícil, né? O que a gente tem que garantir, então, é a vigilância neurológica desses pacientes, né? Basicamente. Hoje em dia, poderia-se pensar talvez no neuropoccus. Hoje há uma tendência de talvez pensar em usar o neuropoccus para identificar hemorragias intracranianas, mas ainda assim, isso não é padrão de prática, isso não é guideline, isso não é recomendação. Isso poderia ser um a mais para fazer porque eu estou num lugar que não tem nada e me ajudar a ter ideia do que deve ser. Né? Até porque, assim, o comportamento, por exemplo, de manejo pressórico é totalmente diferente do AVC isquêmico e do AVC hemorrágico, né? Enquanto o AVC hemorrágico, hoje o último guideline fala, né, de ser bem conservador para controlar em a primeira hora a pressão arterial, o AVC isquêmico eu sou permissivo para hipertensão até definir se é trombolizado ou não, porque se não for trombolizar, eu sou mais permissivo ainda, né? Mas sem a imagem eu não posso designar nada, eu não consigo fazer nada específico sem a neuroimagem. Então, o que eu recomendo é a vigilância neurológica, porque esse paciente, se for uma lesão hemorrágica, a piora neurológica é muito mais rápida, porque eu vou ter efeito de massa e hipertensão intracraniana, que não é comum no AVC. O AVC geralmente é déficit neurológico focal. A hipertensão intracraniana se instala no AVC isquêmico, se faz depois de 48, 72 horas, porque é quando eu tenho grandes infartos que eu vou ter edema. Então, acho que a vigilância neurológica, sinais vitais, ainda assim a melhor ajuste que eu posso entender um pouco para onde o meu paciente está indo e, às vezes, entender o que pode estar acontecendo. Mas, de fato, sem neuroimagem, eu não tenho diferenciação nenhuma do que se pode fazer. Por isso é muito importante o reconhecimento precoce, um fluxo bem determinado, né, de referência, contra-referência, porque eu tenho que ir para o lugar certo. E até mesmo a própria população entender, porque quando se suspeito de um AVC, né, eu preciso ir para um lugar que eu tenha acesso à imagem. Então, é muito importante todo esse entendimento da onde eu tenho que ir para uma condição muito específica, que é o AVC, que é diferente de uma cefaleia, que pode ser... eu tenho um tempo talvez maior para ter esse entendimento e transferências, diferente de um AVC. Né? Perfeito, porque tempo é cérebro, né? Falou mesmo.
A Daiane Pimenta, acho que também bate com o que você respondeu. Como otimizar o tempo de atendimento do paciente com suspeita de AVC sem o tomógrafo? Sendo que você acabou de falar, né? A gente não precisa de uma tomografia aí necessariamente, né? Exato. O Sinais que eu acho que é vitais. importante só ressaltar é que, assim, às vezes existem alguns fluxos internos que atrasam muitas coisas, né? Então, por exemplo, o paciente chegou lá no atendimento da UPA, da emergência, seja o que for, a ter uma avaliação de triagem a princípio de qualquer entrega de documento, de qualquer coisa, porque as pessoas às vezes criam muitas barreiras. Outras, às vezes, a gente viu aqui que a escala de Cincinnati, ela não é uma escala que foi específica para profissionais de saúde. Então, você treinar seguranças da porta do estabelecimento de saúde, você treinar atendentes de serviço de recepção, é uma estratégia, porque eles podem ser o start para chamar uma enfermeira e ela completar a avaliação e startar o protocolo. Então, acho que algumas dessas ações podem ser algumas ações. Tomografia, essa coisa, a tomografia tem que ser um pedido médico. Se a gente pensar em protocolos, a gente poderia estar dentro do protocolo que o protocolo acionado dispensa ter uma tomografia, o médico pedir a tomografia, ou ter um pedido pronto do protocolo para agilizar tempo. Então, tem várias coisas que poderiam ajudar a gente a reduzir tempo para o diagnóstico como um todo e manejo do AVC. Né? Perfeito. E algumas unidades nossas, né, que a gente tem esse trabalho em conjunto, tem fluxista. Nada melhor que também, né, instruir esse fluxista a fazer uma Cincinnati aí para aqueles pacientes que às vezes estão lá esperando a classificação de risco. Exato. E aí esperando esse tempo, né? Porque eu posso chegar com uma outra queixa e sofrer um AVC no meio da minha espera, que eu chegue lá com uma dor abdominal, que é uma classificação de risco baixa, que eu vou ficar lá 2 horas esperando, e eu posso sofrer um AVC sentado esperando o atendimento, né? Exatamente, aí que tá. Uma última pergunta. Quais as principais condutas para um diagnóstico diferencial do AVC na emergência, descartando outras hipóteses, como hipoglicemia, infecção, que também tem bastante na unidade aí do pronto atendimento? Exato. Primeira coisa, né, gente? Eu falo muito isso quando dou aula. A primeira coisa que a gente vai, às vezes, é expulsar a família, né? Porque a gente acha que família é o problema. Não é. Família é problema quando ela não é orientada do que acontece. Então, a primeira coisa, não expulse a família, porque às vezes o paciente não tem condições de dar informação. Então, você vai buscar outras informações. Por exemplo, o paciente apresentou crise, porque às vezes ele apresentou uma crise convulsiva no transporte para o hospital, ele chegou com um comportamento de déficit neurológico focal, mas é um estado pós-ictal. Ou poderia ser um paciente que tem, por exemplo, paralisia de Todd. Né? A paralisia de Bell é uma coisa mais tranquila, porque é uma paralisia facial, então é uma coisa, do meu ponto de vista, é uma coisa mais tranquila de diferenciar, mas pode gerar confusão. Então, fazer uma glicemia. Ter essa mentalidade que eu preciso ser a guia de perguntas. Eu preciso ter as perguntas certas. Então, houve crises convulsivas, houve síncope, glicemia do paciente, última vez que foi visto bem. E lembrem da fisiopatologia da doença, né? Obviamente, a gente não consegue diagnosticar ninguém olhando só pela fisionomia do paciente. Mas quando você pensa em um paciente que sofre AVC isquêmico, ele geralmente vai ter obesidade como associado, porque 30% dos AVCs, eles são heterotrombóticos, vêm de placa de ateroma. E, claro, os magrinhos também têm, né? Mas você consegue fazer algumas associações com dados clínicos que você vê de observar o próprio paciente. Então, entender a doença é um ponto muito importante. Não adianta eu achar também que eu vou conseguir atender o AVC de forma mais ágil se eu não entendo a doença. Né? Então, a capacitação, o estudo é extremamente importante. E a iniciativa hoje aqui, né, que o projeto traz para vocês, é essencial. Porque pode ser que eu esteja num centro que a AVC é muito frequente, pode ser que não. Mas, infelizmente, o AVC é muito frequente na nossa população. E pior ainda que a grande maioria já chega fora de janela e, às vezes, muito triste mesmo que a gente tem dificuldades de fluxo de atendimento que nos permite ser ágil para ainda conseguir fazer alguma coisa. De novo, parabéns à iniciativa do projeto, que justamente ajuda os serviços a estarem aptos para atender esses pacientes. Exatamente. Às vezes, infelizmente, o paciente fica lá em observação eterna, né? Porque já passou da janela. O Rafael Venâncio falou, boa tarde, Renan. Pensando em primeira crise convulsiva no adulto, como fator sugestivo de AVC, serve tanto para AVCI e AVCH ou só AVCH?
Ótima pergunta, Rafael. Para os dois, na verdade, né? Principalmente para o AVCI mesmo, viu? Não é um sintoma comum, mas, por exemplo, se você chegar um adulto na sua emergência que convulsionou, a princípio, nesse caso, o AVC pode entrar entre o rol de suspeitas, porque a primeira crise convulsiva no adulto pode ser insulto isquêmico também. Porque o que acontece? Os nossos neurônios, o cérebro tem uma taxa metabólica extremamente alta. Então, ele depende de praticamente de 750 ml de sangue por 100 gramas de estresse por minuto. Dá 20% de débito cardíaco. Se eu caio para um limiar menor do que 20 ml de sangue por cérebro por minuto, o normal que é 60, eu tenho alteração dos neurônios corticais que eu poderia ter crises convulsivas. Não é o sintoma comum, porque geralmente eu posso ter circulação colateral. Então, e cada paciente tem o seu, a gente não sabe como cada um é. Por isso, cada um é cada um. Né? Então, não é comum convulsionar na emergência, mas adulto com primeira crise na fase adulta, pode-se pensar em AVC isquêmico. Claro, se associado com sintomas unilaterais, né? O cara tá com disartria, afasia e tal. Aí pode ser um tumor, pode outra coisa, porque aí eu tenho o tumor estimulando o cérebro. Mas se eu tiver déficits sugestivos de AVC em um paciente com primeira crise, né? Grande chance de me confirmar que possa ser um AVC isquêmico, né? Mas aí, de novo, é só a imagem que vai me dizer. Não tem como diferenciar AVC clínico, AVC isquêmico de hemorrágico por imagem, por clínica, por comportamento, por qualquer coisa que não seja uma imagem. Mais complexo, né? Aí acho que já está finalizando, a Daiane também complementou, né? Aqui temos a resistência de estar em janela para realizar a transferência com mais agilidade dentro do distrito, que é o mais próximo no nosso município. Coisas de rede também, né? Por isso que é importante essa nossa assistência dentro aí da unidade de pronto atendimento, né? Exatamente. Renan, muitíssimo obrigada, acho que a gente conseguiu aprender bastante com você, dá vontade de estudar ainda mais AVC, a gente tem muito orgulho de ver um colega enfermeiro, assim, dono do saber, é muito importante a gente dar a gente aprimora, orienta também os nossos colegas das UPAs também a terem essa autonomia, porque nós somos os donos do cuidado, nós somos a primeira porta ali de entrada do paciente, a gente também tem que saber o que está fazendo, não só aplicar uma escala, mas saber o porquê que está aplicando essa escala, né, e as consequências disso. Muitíssimo obrigada, agradeço demais de coração e boa tarde para você. Eu que agradeço. Boa tarde a todos vocês. De novo, quem se interessa pelo assunto, nos procurem. Vai ser um prazer congregar mais enfermeiros, né? E estou à disposição de vocês. Será um prazer voltar quando quiser. Perfeito. Muito obrigada, gente. Obrigada a todos Tchau. os nossos colegas aí das unidades. Obrigada.